Oi, gente, eu sou Felipe Teles e hoje a gente vai conversar com uma artista que lançou no ano passado o primeiro álbum da carreira dela, o Sara. Ela traz nesse trabalho originalidade e maturidade já no primeiro disco. E ela montou uma super equipe para gravar esse álbum e ela vai me contar sobre tudo isso agora. Hoje a gente vai conversar com a Luna Gouveia, tudo bem? Olá, que prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. Prazer te receber. Eu costumo começar as entrevistas perguntando sobre o que são os álbuns, né, os lançamentos. Então eu quero te perguntar sobre o que é o Sara. Bom, Sara, o título vem do verbo sarar e ele Era uma conta... pergunta, eu tava se era uma pessoa, quem era, porque né, Sara, Sim, parece um mas aí nome. eu me veio essa coisa também, se vinha do verbo sarar. Sim, vem do verbo sarar. É um pouquinho, o disco, as músicas contam um pouquinho da minha trajetória emocional num período pós-pandemia, chegada na vida adulta, cenário digital caótico, maluco. E foi nessa busca do real mesmo, tanto que a gente tem uma estética antiga, uma coisa meio fita na primeira faixa, justamente essa busca pelo real, pelo olho no olho, por voltar a ser o que um dia foi. Uhum. E é o seu primeiro disco. Você tá com 22 anos, vai fazer 23 anos essa semana, a semana da gravação. E como é que foi pra você construir esse disco? Já fazia tempo que você queria lançar? Fazia tempo que você já vinha planejando essa carreira musical? Ou é uma coisa mais recente? Bom, eu canto desde que eu me conheço por gente, fiz coral, fiz o caramba. Comecei a compor na adolescência em inglês, em uma banda da escola de música, Uau! completamente diferente do que é hoje. E durante a pandemia eu decidi que eu queria ser artista solo, não sabia como, não sabia por onde, e meio que foi acontecendo. Eu tentei fazer um show tributo a Soul e chamei um artista amigo dos meus pais para poder me ajudar a formar a banda, e ele falou, cara, é o Otis Trio, que é um trio de jazz experimental do ABC Paulista. Uhum. Ele falou, cara, a gente não faz cover, mas se você quiser gravar uma autoral, a gente grava. E aí eu falei, tá bom. Ele me manda uma demo até final de semana, e eu não tinha uma demo. E Foi a aí, sua foi o a estopim. chance, assim. Meus pais foram viajar, eu falei, cara, eu vou me internar aqui, eu vou escrever uma música. E surgiu a primeira música, que foi Culpa, que eu lancei como single em 4, 2024. né? Isso. Que é linda, é E minha favorita, eu é acho. a minha favorita também. E acabou que foi rolando, assim, foi bem o meu processo emocional. Cada faixa veio surgindo de uma forma natural. E aí, com a ideia do EP, que seria Sara, seriam 5 músicas, eu fui atrás do produtor. E aí, durante a gravação, eu compus mais 2 músicas, que foi Fora de Moda e Voltar a Andar. E o Dudinha falou, cara, vamos gravar mais umas 2 e fecha um álbum. Você já chega com Uhum. 2 pés no peito. E aí eu falei, eu tenho essas, vamos fazer? E aí foi rolando natural. A gente fez em 2 dias as 2 músicas, Aham. o processo todo. Então foi meio que realmente o meu processo emocional. Foi surgindo de forma natural. Óbvio que Culpa teve um empurrão, mas foi tudo rolando bem naturalmente. Então você funciona sob pressão. Muito. Diferente de muita gente. Eu acho que eu dou uma travada, assim, na pressão, mas você funcionou bem, então. Acho que sim. Não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Não vai E como é que é pra você esse processo de escrever, de compor? Você tem uma dificuldade de botar pra fora esses sentimentos? É uma coisa fácil? É tipo tomando café da manhã, a ideia vem inteira numa só. Algumas foram assim e outras eu toco piano e fico na frente do piano até surgir. Eu começo sempre pela letra, então tô em todos os lugares com meu bloco de notas ou na bolsa tem um papelzinho, eu vou anotando e eu tô o tempo inteiro pensando nisso, pensando no processo, até a hora que eu sento no piano e vai de uma vez. E aí eu gravo a demo, guardo ela e o dia que precisa a gente floresce aí em cima. O piano é o seu instrumento? É o único. É o único? É o único. E você toca desde sempre?
Eu tentei fazer aula com 7 anos em Curitiba, odiei toda a questão de partitura, tedioso para uma A criança. teoria? Sim, eu comecei a estudar voz muito cedo e aí eu troquei, falei, não curto tocar. E aí Uhum. foquei na voz, fiquei 10 anos estudando. E aí com 15 anos eu falei, pai, eu quero muito um piano. Ele falou, tá bom, eu te dou o piano e você aprende sozinha. E eu aprendi sozinha. Como eu convivia já na escola, via minhas amigas tocar, eu fui meio que olhando, copiando, pesquisando cifra, e aí foi rolando natural. Que legal. Deve ser muito legal saber tocar piano. Eu gostaria Eu queria de... ser tipo maestro, tocar pra caramba. Demais. Você falou da sua voz. Eu acho que a sua voz é um grande... uma coisa que chama atenção, assim. Uma das características do álbum que mais chama atenção, junto com a sonoridade que você conseguiu construir nesse disco. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você chegou nessa sonoridade, que me agrada muito. É um tipo de som que me pega, assim. Eu não sei, eu acho que a minha voz é a coisa que eu mais amo em mim, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre fui muito segura com a minha voz, sempre amei. E comecei olhando a Elise e pensando, nossa, pelo amor de Deus, não estou me comparando com a Diva Master. Mas eu sempre achei que a gente tinha uma coisa de voz limpa. E desde criança eu fui identificando isso em algumas vozes. E acho que naturalmente, por gosto, eu sou muito fã da Elise, da Amy, da Aretha, das grandes vozes mesmo. E fui me espelhando nisso, estudando para isso. Acho que foi entrando no natural e também o que já era meu. E esse disco foi basicamente pensado como a minha voz soaria e como eu passaria os sentimentos pela voz. Então, acho que foi tudo muito natural, foi Uhum. rolando, assim. Todas as faixas têm um peso emocional muito grande. Então, só na hora de compor, acho que eu já consegui colocar essa estética. Uhum. Eu ia falar exatamente isso, assim, em Culpa, por exemplo, tem até o vídeo, né? É bonita, assim, a sua entrega, dá pra perceber que você tá sentindo ali a gravação, e pela sua voz e pela sua performance, é bem bonito. Obrigada. E eu queria falar agora um pouquinho, você citou o Dudinha. O Dudinha é um grande baixista que, enfim, já trabalhou com muita gente incrível e que tá junto com você nesse projeto, né? Além de tocar baixo no álbum, ele foi produtor também, Produziu, né, do sim. álbum. Ele toca com a Silvia Machete, enfim, já produziu vários artistas também. E eu queria que você me contasse como é que foi trabalhar com ele e como é que vocês se conheceram. Bom, a gente se conheceu numa pesquisa do meu pai. A minha equipe é meu pai e minha mãe. Aham. E a gente estava querendo uma estética vintage, uma estética bem parecida com a da Silvia. A gente conheceu pela Aham. Silvia. Ah, que Conheceu o legal. trabalho da Silvia, que eu sou muito fã dela no palco, no Muito. estúdio, em todos os lugares. E meu pai mandou uma mensagem pro Dudinha, tipo, cara, tem esse trabalho aqui, mandou as demos e ele tava viajando e foi um querido. Ele é um querido, uma pessoa muito especial. E topou. E aí eu fui conhecer ele, a gente já marcou as diárias e foi rolando. E o Dudinha é um mestre pra mim, mesmo. Mesmo. Não só na questão do álbum, mas de trocar ideia. É difícil ser uma menina Aham. jovem começando uma carreira. Então ele é muito sincero, é uma pessoa muito, muito especial. Ele é muito generoso, né? Muito. E ele toca muito, ele Muito. tem um senso estético, ele é mestre. É. Ele é mestre dos mestres. A Luna gravando voz impressionante, assim, maravilhoso. Poder gravar uma compositora que canta maravilhosamente as músicas que ela faz, tem total consciência melódica do que ela tá cantando. A gente não tem uma edição de voz, nenhuma manipulação de afinação, nem nada, assim, é maravilhoso. Isso é uma coisa super rara hoje em dia. A gente sempre limpa uma melodia, assim. A gente teve o privilégio de poder montar um time com músicos, né? Inclusive, tipo, por exemplo, o Biel, que é um cara que ela ouve muito, que ela gosta muito, né? Da banda dele. O Dustan, que é um cara multi-instrumentista, talentosíssimo, cheio de ideias. E eu fui a baliza, assim, pra conduzir essa história. Então, cara, foi maravilhoso. E só melhorou, né? Ficou cada vez mais especial, né? Os arranjos foram muito naturalmente legais. A gente tá super feliz. Eu tô super feliz, tô encantado com as músicas, com o talento dela e com o resultado que a gente conseguiu ter aqui, cara. Foi um especialzaço. Aí, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Eu vi ele tocando esse final de semana, inclusive no show da Silvia. E aí eu aproveitei que eu estava lá e aí eu fui conversar com ele. Eu falei assim, Dudinha, eu vou gravar com a Luna. Eu quero que você me conte alguma coisa aí. E aí ele me falou um pouquinho. Fiquei sabendo que você é fã de O Terno. Muito, e o Biel gravou a bateria. Exatamente, é sobre isso que eu quero que você fale. Ele falou que o Biel, ela era muito fã de O Terno e tal, e aí eu sugeri, por que a gente não chama o Biel Basile? E aí você ficou, né, nossa, mas será e tal, e rolou. Rolou. Foi bem no começo, era pra ser o EP ainda, quando ele gravou. Eu fiquei nervosa, porque nunca tive contato com pessoas que Bielzinho. Bielzinho. Nunca tive contato com uma pessoa que eu era muito fã. E eu dei uma travada, assim, a primeira vez que eu vi ele, eu fiquei meio, eita, ele é alto, sabe? Aquelas coisas que você começa a reparar na pessoa. Mas foi ótimo, ele foi um querido, ele colocou exatamente o que precisava na música. Eu nem dei palpite, ele Aham. tocou e falei, cara, tá lindo, é a primeira. O Dudinha que ainda insistiu um pouquinho, mudou algumas coisas, mas foi mágico, mágico mesmo. Ainda mais, eu comecei esse processo, eu tinha 21, então foi tipo faculdade pra mim, Aham. o estúdio, ver eles fazendo, Dustan, todos os músicos que trabalharam, o Tofu, engenheiro de som, foi muito, muito engrandecedor. E teve também o Pedro Lacerda, o Felipe Coimbra. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como foi trabalhar com esses caras que também têm, né, uma bagagem, uma história muito legal. Sim. Bom, como a gente gravou em duas partes, a primeira parte foi Dudinha no baixo, Dustan fez cordas, tipo guitarra, piano, synths, todas as maluquices, e o Bielzinho. E maravilhoso. O Dustan, ele é purpurina, né? Ele toca, ele faz mágica, o negócio fica bizarro. E na segunda vez foi Dustan, Dudinha, Pedro Lacerda e Felipe Coimbra, que também foi demais. Eu não conhecia os meninos, eu Uhum. conhecia só o Bielzinho e foi demais. Eles tocam muito, foi impressionante quando eu conheci eles. E eles tocam com toda a música brasileira, né? Não, todos. Quando eu fui conhecer mais o trabalho deles, eu fiquei de cara, tipo, que galerinha top de se conviver, de poder aprender com eles, ver o processo deles também, foi bem especial. Não, é muito legal você começar ali a ver a ficha técnica do seu disco e você só vê no mão, assim, pô, muito massa, parabéns. Obrigada. De reunir essa equipe, e é isso, assim, acho que não é qualquer pessoa que conseguiria esse feito. Acho que é porque todo mundo acredita muito no seu trampo e, enfim, o seu trabalho é muito legal. Obrigada. O que você quer daqui pra frente? Quero tocar. Quero tocar em São Paulo, quero tocar no Rio, quero tocar onde tiver gente para me escutar. Saindo do ABC e levando meu time. E quero tocar. Tô a fim de tocar. Pô, deixa um recado pro pessoal conhecer seu trabalho, ir no seu show, ouvir o disco. Bom, ouçam meu disco, Sara, todas as plataformas digitais, vejam os clipes, colhem nos shows, que eu garanto que vai ser quente. O disco é muito legal, é muito bonito, muito bem feito. Como eu disse, a voz, a sonoridade, todas as camadas que a Luna construiu nesse disco, junto com essa galera toda que a gente citou aqui, uma galera muito foda. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso Obrigada. e conte comigo. Ah, valeu! Conte comigo também. É isso, a entrevista completa é disponível no YouTube e no Spotify como podcast. E também a gente tem ali os nossos Instagrams com algumas partes também. Sigam a Luna, ouçam o Sara. E é isso. Valeu. Valeu.